E se a figura mais incompreendida da história bíblica fosse, na verdade, a mais importante? E se a salvação não tiver nada a ver com acreditar em algo, mas sim com lembrar de algo que você já sabe? A verdade sobre Maria Madalena não é o que lhe contaram. E o segredo que ela guardava pode mudar a forma como você vê a si mesmo, para sempre. Este vídeo é sobre um texto perdido, silenciado por séculos, o Evangelho de Maria. Mas este não é um vídeo de história. É um guia. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos perdidos de Maria Madalena. Vamos explorar por que ela foi considerada uma ameaça, o que ela realmente ensinou sobre a alma e as forças internas que nos prendem, e como sua mensagem oferece um caminho direto para o despertar, um caminho baseado não na fé cega, mas no conhecimento direto e na ascensão interna. Prepare-se. O que você vai ouvir não é um dogma. É um mapa para a lembrança. Disseram-lhe que os ensinamentos estavam todos contidos em um livro. Selado. Inquestionável. Disseram-lhe que Maria Madalena era apenas uma seguidora. Uma testemunha. Uma figura de fundo, na sombra dos homens. No entanto, algo dentro de você sempre sentiu que esta não era a história completa. Algumas verdades não desaparecem. Elas não podem ser destruídas. Elas simplesmente esperam, silenciosamente, até que a consciência esteja pronta para lembrá-las. Elas retornam como um sussurro. Sutil, mas inegável. O Evangelho de Maria é um desses sussurros. Este não é um dogma ou uma doutrina. É um mapa. Um guia para a ascensão da alma. E este é o segredo, não é algo que você aprende. É algo que você recorda. É uma memória mais antiga que esta vida. Algo que esteve silenciosamente esperando para ser reconhecido. O Evangelho de Maria não é sobre uma mulher ao lado de um homem. É sobre a alma, de pé, diante do infinito. É sobre lembrar quem você realmente é, sob as camadas de condicionamento, de identidade, de ilusão. Este ensinamento não pode ser forçado a ninguém. Ele só faz sentido quando a alma está pronta para lembrar. Quando alguém percebe que a salvação não é sobre obediência, mas sobre despertar. Não sobre adoração, mas sobre conhecimento direto. Este é o ensinamento que Jesus confiou apenas a Maria. Para entender o Evangelho de Maria, você deve primeiro entender o mundo em que ele foi silenciado. Após a morte de Jesus, não havia um cristianismo. Havia muitos. Diferentes comunidades, diferentes interpretações, diferentes entendimentos do que realmente havia sido ensinado. Havia dois caminhos principais. O primeiro era o caminho externo. Focado na moralidade, na estrutura, na autoridade. Este caminho lentamente endureceu, transformando-se em hierarquia. A orientação, lentamente, tornou-se controle. Mas havia outro caminho. Um caminho mais silencioso. O caminho interno. Este caminho estava enraizado na experiência direta, na gnosis, no conhecimento e no despertar da alma. A história nos mostra como esses dois caminhos colidiram. Aqueles que enfatizavam a fé, a obediência e o poder institucional, subiram ao domínio. Eles moldaram a história que o mundo conhece hoje. Mas a outra chama, a chama interna, foi preservada. Sussurrada em pequenos grupos. Preservada em fragmentos, visões e textos de revelação. Estes eram os gnósticos. Não um grupo marginal, mas seguidores primitivos que acreditavam que a salvação não vinha da crença em uma autoridade externa, mas do despertar do conhecimento já existente dentro da alma. Para eles, Jesus não era apenas um salvador. Ele era um revelador. Um guia. Um espelho, mostrando à humanidade quem ela realmente é. E nesta tradição, Maria Madalena estava longe de ser uma personagem menor. Ela era central. O Evangelho de Maria a descreve como aquela que entendeu os ensinamentos, não apenas intelectualmente, mas diretamente. Ela compreendeu a jornada da alma, além do corpo, além da morte, além das ilusões do mundo material. Quando Maria revela esses ensinamentos profundos aos outros discípulos, eles ficam abalados. Pedro, em particular, rejeita sua autoridade. Ele exige provas. Ele questiona sua legitimidade. Ele luta para aceitar a autoridade dela no ensinamento. Mas Levi, Mateus, responde com uma frase que ecoa através dos séculos. Se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la? Este momento não é apenas um conflito interpessoal. É uma luta de visões de mundo. De um lado,
o mundo da religião externa, onde a autoridade é hierárquica e controlada. Do outro, o mundo da revelação interna, onde a autoridade surge da experiência direta do divino. O Evangelho de Maria não foi incluído no cânone posterior. Sua ênfase na transformação pessoal e na relação direta da alma com o divino era uma ameaça. Porque ele ensina que o reino não está no céu. Ele é descoberto nas profundezas de sua própria consciência. E quando você percebe a essência do ensinamento de Maria, o véu começa a afinar. O ensinamento de Maria não começa com mandamentos. Não começa com você deve. Ou você não deve. Ele começa com uma pergunta. Não o que devemos fazer. Mas, o que é que prende a alma? Porque o ensinamento dela não é sobre ganhar a salvação. É sobre lembrar a liberdade. De acordo com o texto, a alma não morre e ressuscita simplesmente. Ela viaja. Ela se move através de camadas de existência. E cada camada é moldada pela mente, pelo coração e pelas feridas que carregamos. E esta jornada não começa na morte. Começa agora. Em cada momento que você escolhe ver além da ilusão. Maria descreve a alma como originalmente pura, luminosa, livre, mas ela se emaranha em forças que a puxam para baixo, para o esquecimento. Estas não são demônios literais com chifres. São forças internas. Amarras psicológicas. Gravidade emocional. Elas nomeia, desejo, ignorância, ira, orgulho, confusão. E o falso governante da mente. Preste atenção, estes não são pecados a serem punidos. São estados de identificação. Elas surgem quando a alma se esquece de si mesma. Quando você confunde o temporário com o eterno. Quando você acredita que seus pensamentos são você. Que seus medos são você. Que sua história é você. Maria explica que a alma deve enfrentar essas forças. Não para derrotá-las em batalha, mas para vê-las claramente. Porque a ilusão só tem poder enquanto se acredita nela. É por isso que Jesus ensinou Maria em particular. Não por sigilo, mas porque este ensinamento só é útil para alguém que já sente que algo está errado com o mundo. Alguém como você. Você viu as rachaduras na história que todos os outros vivem. Você questionou a realidade. Você sentiu que deve haver algo mais. O ensinamento de Maria começa exatamente aí. Ela descreve o momento em que a alma acorda e começa a ascender. A alma sobe, e o desejo diz: para onde você vai? Você me pertence. Mas a alma responde: eu vi você, e você não me viu. Eu não era verdadeiramente sua. Eu pertenço ao reino dos vivos. Isso não é apenas profundo. É o ponto de virada. É o momento em que a alma se lembra de si mesma. A alma não escapa do desejo pela força. Ela transcende o desejo através do auto-reconhecimento. Em outras palavras, no instante em que você vê que seus desejos, suas ansiedades, seus impulsos, suas histórias do ego, não são você, eles perdem o controle. Este é o primeiro portão. Então vem a ignorância, dizendo: você não é nada. Você é pequeno. Você é meramente humano. A alma responde: você não me conheceu. Você me vestiu de medo, mas eu sou do reino da plenitude. Este é o segundo portão. Finalmente, a alma confronta o falso governante. A construção na mente que insiste que você está separado do divino. A libertação não vem da crença. Vem de lembrar sua origem. A alma desperta quando percebe: eu nunca estive separado. Eu não sou esta forma. Eu não sou esta história. Eu não sou este medo. Eu sou a própria consciência. Este é o ensinamento central. A ascensão não é uma jornada para cima. É uma jornada para dentro. Para o centro do seu ser. Os portões não estão na vida após a morte. Eles estão acontecendo em seus pensamentos, suas emoções e sua identidade, agora mesmo. Maria revela algo que muda tudo o que lhe foi ensinado sobre espiritualidade. O mundo não é um erro. O mundo não é um castigo. O mundo não é algo em que você está preso porque fez algo errado. É um campo de treinamento para a lembrança. As forças que o afastam de sua verdadeira natureza, o desejo, o medo,
elas não existem para destruí-lo. Elas existem para despertá-lo, para afiá-lo, para fortalecer a clareza da alma. Jesus diz a ela que o mundo material foi formado por uma ruptura na consciência, um esquecimento, uma queda na separação. Uma vez que a alma entra na existência física, ela começa a absorver a ilusão da separação. Ela se identifica com o corpo, com a mente egóica, com o nome, a história, as emoções. Este esquecimento é o primeiro véu. O Evangelho de Maria redefine o pecado como esquecimento. É o momento em que a alma acredita estar separada do divino. Quando você se lembra de sua verdadeira origem, nada precisa ser perdoado, porque a alma nunca foi verdadeiramente manchada. A vida é o processo de ver através desse véu. A ascensão não é escapar, é reconhecer. Maria ensina que o propósito da vida é erguer esse véu de dentro para fora. Não rejeitando ou escapando do mundo, mas vendo através dele. Pense no mundo como um espelho. Tudo que você teme, tudo que você deseja, tudo a que você resiste, tudo a que você se apega, tudo isso reflete as partes de si mesmo que esqueceram sua origem. É por isso que os outros discípulos não conseguiam entender Maria. Eles estavam olhando para fora. Eles queriam regras claras. Eles queriam autoridade visível. Eles queriam que a salvação viesse de fora deles mesmos. Mas Maria entendeu algo radicalmente diferente. Ela entendeu que, se a alma é divina em sua origem, o retorno também deve vir de dentro da alma. Isso desestabilizou a liderança inicial. Porque transferia a autoridade espiritual dos intermediários externos para a experiência interna da alma. Se o que Maria ensinou é verdade, você não vai a Deus. Você simplesmente se lembra de Deus dentro de você. Você não espera pelo céu. O céu é um estado de consciência no qual você desperta. Você não busca salvação. Você descobre a identidade. Maria disse que quando a alma acorda, ela se lembra de 3 coisas: eu vim do reino da plenitude. Eu entrei no reino do esquecimento. Eu retorno através do conhecimento de mim mesmo. Este conhecimento não é mental. Não é intelectual. É experiencial. É uma clareza. Um ver. A maioria das pessoas vive acreditando: eu sou este corpo. Eu sou esses pensamentos. Eu sou esta identidade. Eu sou o que me aconteceu. Maria oferece um ponto de partida diferente. Você é aquele que está ciente do corpo. Você é aquele que vê os pensamentos. Você é aquele que testemunha a identidade. Você é a presença que nunca mudou. Pense nisso. Suas memórias mudaram. Suas crenças mudaram. Sua aparência mudou. Suas emoções mudam diariamente. No entanto, algo permaneceu. Silencioso. Observando. Presente. Essa presença é a alma. A ascensão começa no momento em que você reconhece essa presença em si mesmo. Não como um conceito, mas como uma experiência direta. Em cada momento que você dá um passo para trás do pensamento, da reação, da identidade, você já está ascendendo. Você já está passando pelos portões dos quais Maria falou. Você não ascende movendo-se para cima. Você ascende lembrando quem está olhando por trás dos seus olhos. O ensinamento de Maria só está completo quando é vivido. A questão agora é: como lembrar? Como retornar? Como despertar no meio do mundo? A ascensão que Maria descreve não está longe. Não é alcançada após a morte. E não requer mosteiros, gurus ou retirada do mundo. Começa no menor espaço de todos. O espaço entre você e seus pensamentos. A maioria das pessoas vive dentro de seus pensamentos. Carregada por impulsos, reagindo sem perceber porquê. O ensinamento de Maria lhe pede para fazer algo radicalmente simples. Note, aquele que está ciente. Quando você sentir o desejo puxá-lo, note-o. Quando o medo surgir, note-o. Quando o julgamento falar, note-o também. Não para lutar contra essas forças. Não para suprimi-las. Mas simplesmente, para vê-las. No momento em que você vê um pensamento ou emoção a partir da consciência, em vez de a partir da identificação, algo muda. Há espaço. Há clareza. Há você. Este é o começo da ascensão. Veja como você começa a viver este ensinamento, hoje. Sente-se em silêncio por um momento.
Apenas 1 minuto. Sinta a sua respiração. Note o fluxo de pensamentos aparecendo e desaparecendo. Então, pergunte internamente: quem é que está observando esses pensamentos? Não tente responder com lógica. Não descreva, não julgue, não nomeie. Apenas note que algo está observando. Essa presença não começou quando você acordou esta manhã. Ela não apareceu quando você formou sua primeira memória. Ela não mudou quando suas crenças mudaram. Ela sempre esteve aqui. Este é o seu ponto de partida. Agora, leve isso para a vida. Quando a emoção surgir, não a siga. Observe-a. Maria ensina que forças como medo, desejo e orgulho não são inimigos. Elas são limiares. Quando a emoção surgir, pause. Respire. Sinta a sensação no corpo. Diga silenciosamente: isso é algo que estou experimentando, não algo que eu sou. Você não é o medo. Você é aquele que percebe o medo. A alma acende apenas por ver claramente. Lembre-se, você não precisa alcançar o divino. Você não está escalando para algo fora de si mesmo. Você está removendo o que esconde o que sempre esteve dentro de você. O mundo ensina o esforço. O Evangelho de Maria ensina a lembrança. A mudança é sutil, mas poderosa. Você não pede para ser despertado. Você nota que algo em você já está desperto. O ensinamento inteiro de Maria pode ser praticado através de uma simples pergunta interna: o que está ciente deste momento? Pergunte quando se sentir perdido. Quando se sentir ansioso. Quando se sentir alegre. Não tente responder. Sinta. Essa pergunta começará a dissolver a ilusão sem esforço. A maioria das pessoas pensa que despertar é êxtase e visões. Às vezes é. Mas, mais frequentemente, o despertar é silencioso. Parece, mais espaço em sua mente. Menos reatividade. Uma sensação gentil de clareza interna. Uma presença estável por trás de cada experiência. Parece, lembrar de algo que você havia esquecido, mas sempre soube. O Evangelho de Maria não era apenas um texto. Era um convite. Um convite para voltar-se para dentro. Para lembrar o que sempre foi verdade. Para ascender através das camadas de ilusão que moldaram sua identidade, suas crenças e seu senso de eu. O mundo lhe ensina a procurar significado fora de si mesmo. Em aprovação. Em sucesso. Em crença. Em autoridade. Maria ensina o oposto. O reino está dentro de você. A jornada está dentro de você. E o retorno está dentro de você. Você não está tentando se tornar algo mais. Você está se lembrando de algo eterno. O desejo, a ignorância, o medo, não são obstáculos a escapar. São espelhos que revelam onde você ainda acredita na ilusão da separação. Cada momento que você escolhe a consciência sobre a reatividade, a clareza sobre a confusão, a presença sobre a identificação, você está ascendendo. A ascensão não está reservada para santos, místicos ou profetas. É a quieta lembrança ocorrendo nas profundezas da sua própria consciência. Você é aquele que vê. Você é aquele que sabe. Você é aquele que sempre esteve aqui. E talvez, sem perceber, você veio a esta vida, exatamente para esta lembrança. Se algo se mexeu em você enquanto ouvia, se algo pareceu familiar, antigo, estranhamente íntimo, confie nisso. Não é um novo conhecimento. É uma velha memória ressurgindo. O Evangelho de Maria sobreviveu em fragmentos porque não era para todos. Era para aqueles que poderiam reconhecê-lo. Para aqueles que estão prontos para lembrar. Se você sentiu isso, even que por um momento, você já está no caminho. Os ensinamentos de Maria nunca foram sobre acreditar em algo. Eles eram sobre lembrar quem você já é. A alma nunca esteve perdida. Ela apenas sonhou que havia esquecido. Agora, é hora de acordar. Se esta mensagem ressoou em você, se algo antigo despertou, ajude esta chama a se espalhar. Deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo. E siga o canal para continuar esta jornada. Há muito mais para lembrar.